Tema de hoje: a felicidade de viver. E por que esse tema no começo do ano? Porque é o começo do ano. Porque é a hora da gente parar e refletir o que aconteceu de bom, de ruim no ano passado, avaliar, deixar o que é ruim para lá e começar um tempo novo nas nossas vidas. Tem muita gente que faz aquela promessa para ele mesmo diante do espelho. Ele fala assim: ano que vem eu vou entrar na academia, eu vou emagrecer. Aí o que acontece? Passa o tempo, chega no final do ano, sobe na balança. Jesus, não, mas o ano que vem. E por causa dessas situações e outras tantas, as pessoas hoje, elas começam o ano desanimadas. Por quê? Porque eu estou sem dinheiro. É verdade. Também gastou tudo no final do ano, né? Podia guardar um pouquinho. É que o senhor não sabe as contas que eu tenho. Enfim, a gente começa um ano, a gente começa uma nova etapa. É igual quando você faz aniversário. Quando você faz aniversário, você começou uma outra etapa. Dentro dessa nova etapa, algumas coisas dependem de você exclusivamente para saírem e darem bem. Você que vai decidir qual é o teu futuro, você que faz escolhas diárias. E tem um texto bíblico que a versão João Ferreira de Almeida traduziu de uma forma legal, está em Provérbios capítulo 23, versículo 7, a parte A do versículo diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Ou seja, do jeito que eu me imagino, eu sou. O que ele quis dizer, Salomão? Um dos homens mais sábios que já houve nessa terra. Quando você olha no espelho e começa a se imaginar perdedor, derrotado, feio. Irmão, irmã, mesmo feio, já tem aquela velha máxima: para cada panela tem a sua tampa. Mesmo feio, você vai conseguir casar. Confia, eu estou falando por mim. Para com esse negócio que as pessoas têm de começar um ano para baixo. Porque a felicidade de viver, a vida é um dom de Deus. Deus nos deu esse dom. Você já deve ter estudado isso na escola, para quem foi para a escola, que quando o seu pai ou a sua mãe tiveram um relacionamento para gerar você, além de você haviam bilhões de espermatozoides correndo juntos para alcançar o mesmo objetivo, e você foi o único que alcançou, os outros todos morreram. Então, só isso já é uma grande vitória de eu e você estarmos vivos aqui. A gente precisa começar a pensar nessas coisas. Por isso uso esse texto de Salomão. Assim como o homem se imagina, assim ele é. Se eu me imagino um perdedor, um derrotado, um fracassado, se eu começo a acreditar nas coisas que o mundo expõe, eu vou acabar realmente se tornando um perdedor, um derrotado, e vou ficar em depressão. Meus irmãos, é inacreditável como existem pessoas hoje no mundo que desejam morrer. É inacreditável. Gente que tem saúde, gente que tem vida, gente que tem condições. Dia desses, conversando com o Marcial, onde ele trabalha, 2 casos, um acho que ano passado, retrasado, e um recente. Ano passado ou retrasado, uma moça bonita, segundo a descrição dele, que morava lá, tal, infelizmente tentou suicídio. Por quê? Porque descobriu que o namorado, sei lá, traiu ela, aí quis se matar, e se não fosse a intervenção dele, das pessoas que fazem parte da segurança do condomínio, a menina tinha morrido. Aí esses dias ele disse que um rapaz de 21 anos pulou a janela e se suicidou.
Aí você fala assim, gente, como é que pode a pessoa ter esse dom da vida e ela não descobriu ainda a felicidade de viver? Dia desses, conversando com uma irmã aqui de nossa comunidade, uma irmã até com uma idade um pouco avançada, enfrentando problemas e doença, enfermidade, lutas que ela enfrenta e tal. Esses dias falando com minha esposa, depois comigo, debilitada. Você ouvia pela voz dela que ela estava debilitada por conta de tratamentos e tal, e trabalha ainda, e meu Deus. E aí eu mandei um áudio para ela, falei assim: irmã, eu sou um fã da senhora, eu admiro a senhora, porque poxa, não é qualquer um que tem essa garra, essa força, essa vontade de viver. Poxa, por que a senhora trabalha, inclusive, né? Ela falou, respondendo para mim, ela disse: pastor, eu trabalho porque eu ainda preciso, mas eu trabalho mesmo porque eu tenho sonhos. Falei, tenho sonhos. Eu não posso falar, porque uma vez o senhor pregou, falou que não era para falar o sonho para os outros, então eu não posso. Não, mas para mim pode, irmã. Falou, não vou falar. Mas eu tenho sonhos. Irmã, que benção. Eu tenho sonhos, estou trabalhando por isso, estou investindo nisso, tempo e tal, estou com esse momento aqui debilitada, porque esse tratamento é terrível, mas eu estou na luta, eu estou vencendo, eu creio que a igreja está orando por mim, e eu estou firme, e eu vou até onde Deus permitir. Irmão, me veio lágrimas nos olhos, não de tristeza, de alegria, por saber que ainda tem gente que luta pela vida, mesmo debilitada, mesmo passando por dificuldades. E tem gente que tem tudo, tem saúde, dorme bem, come bem, se veste bem e quer morrer. Não dá para entender isso. Eu entendo, na verdade, que essas pessoas ainda não encontraram o jeito de viver, a felicidade de viver. Porque o coração delas geralmente está nas coisas, nos problemas. Você já viu que as pessoas, a maioria das pessoas, focam nos problemas? Ele tem uma boa casa, tem um bom carro, tem um bom trabalho, tem saldo no banco, foi viajar e tal, mas ele teve um problema, aí ele foca naquele problema. E aí você fala para ele: mas e aí isso? Não, mas é que eu estou com um problema. Irmão, a tua vida não é só problemas. Eu sei que todo mundo passa por problemas, por dificuldades. Eu sei que todo mundo passa por apertos. Eu sei que muita gente sofre às vezes por decepção, por enfermidade, enfim. Todavia, se a gente olhar o que Deus já tem feito por nós, meu irmão, que coisa maravilhosa. Tem mais coisa boa para contar do que coisa ruim para contar. A verdade é que as pessoas ainda não despertaram. Estou falando de gente que se diz cristã, não despertaram para isso. Eu já falei aqui várias vezes e vou continuar falando. Quando eu acordo de manhã, eu acordo assim: obrigado, meu Deus, porque eu despertei. E se eu despertei e respirei, movimentei os braços, as pernas, poxa, a bênção de Deus está na minha vida. Mas é que eu estou sem dinheiro, não tenho força para levantar. Meu irmão, não ponha a tua esperança no dinheiro, não ponha a tua esperança no teu trabalho, não ponha a tua esperança em governo. Coloque a sua esperança no Senhor, Ele é que nos sustenta. Nós estudamos sobre isso no ano passado, final do ano, no culto da virada aqui. Citamos aqui Salmos 42, o Salmo 42 diz, versículo 11, acompanhe aqui: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Um salmo que alguns atribuem aos coraitas, outros a Davi, pela escrita que está aqui, pelo tipo de situação. Se você ler o salmo inteiro, realmente você subentende que foi Davi que escreveu. E segundo alguns historiadores, ele escreveu isso quando ele estava sendo perseguido pelo próprio filho, Absalão, que tentou tomar o lugar dele, tentou matá-lo, matar a sua família. Ele acabou fugindo. E nesse momento, provavelmente, os estudiosos chegaram à conclusão que os coraitas, eles encontraram essa escrita e colocaram uma música, uma melodia e tal, enfim. Mas se entende-se ou subentende-se que foi Davi que escreveu esse salmo, porque o momento que ele estava passando,
Está vendo que não dá a ler a Bíblia? Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Eu não gosto muito de ficar assim, mas interagindo. Fala para ele: espere pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. Existem algumas mudanças que eu quero sugerir aqui nesta manhã para você, meu irmão que está aqui, para quem está assistindo. Mudanças que podem proporcionar coisas boas para as nossas vidas e depende exclusivamente da gente. Existem coisas aqui que eu já ensinei, aliás, fico feliz por ao menos uma pessoa que no começo do ano passado ouvi uma ministração minha aqui. Eu dei uma dica, uma colinha de economizar X reais cada mês. Quando chegar no final do ano você vai ter aquele valor. E uma irmã aqui da igreja chegou no final do ano e juntou aquele valor, ficou toda feliz. A ceia dela foi até melhor. Por quê? Porque eu ouvi um ensinamento e tomou um posicionamento. A questão é: você quer ter mais dinheiro nesse ano de 2024? Poxa, é o que eu mais quero. Pô, então economize, guarde dinheiro, para de gastar com coisas fúteis. Toma uma atitude, toma uma decisão, depende de você. Não adianta chegar no final do ano e você falar assim: ai, mas mais um ano, estou nessa pendenga aqui. Ai, mais... Irmão, depende de você. Pastor, você não sabe quanto eu ganho. Nem quero saber. Você sabe o quanto você ganha, você sabe no que você gasta. Se você pegar 50 reais por mês e guardar numa poupança, no final do ano, você vai ter no mínimo 600 reais. É que 50 reais é o preço da pizza do domingo. Então fica um domingo no mês sem comer pizza. Come ovo, frita o ovo. Mas guarda dinheiro. Você já viu que a maioria esmagadora das pessoas, das famílias, quando perde um ente querido, eles vivem correndo pedindo dinheiro emprestado do banco, dinheiro emprestado para um, para outro. Por quê? Porque não tem. E por que não tem? É porque não dá. Espera um pouquinho, dá. É que você, como eu no passado, aprendeu a gastar mais do que você ganha. E aí você se lasca. Você tem que gastar abaixo do que você ganha. E se você for fiel a Deus, uma dica aqui: comece o ano sendo fiel a Deus, sendo dizimista e ofertante. Pronto, lá veio o pastor falar de dízimo e oferta. Não, estou te dando uma dica, você não é obrigado. Agora pergunta para quem é dizimista, chegou no final do ano, se ele estava na pendenga passando dificuldade. Senão a Bíblia seria mentirosa. E a palavra de Deus nos diz: trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento, e depois faz prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus com bênçãos tal sem medida. É palavra de Deus. Agora, depende de você. Você quer ter mais saúde nesse ano de 2024? Poxa, é o que eu mais quero. Poxa, então aprenda a caminhar. Não faz que nem um irmão aqui da igreja, que não vou nem falar quem é, mas ele mora a 2 quadras e vem de carro. Entendeu? Não vou nem falar quem é aqui. Enfim, estou olhando para o alto. Vocês estão vendo que eu estou olhando para o alto, né? Enfim, estou olhando para o alto, tá? Caminhe, vai caminhar um pouco, faz bem caminhar. Depois fica aí com as veias do coração entupida, depois fica cheio de problemas, de enfermidade. Por quê? Ai, ora por mim, eu vou orar, mas meu amigo, você precisa tomar uma decisão. Depende de você, não depende de mim. É que acordar cedo para caminhar, Rafa, é difícil, viu? E na academia, então, custa caro. Vai na academia Inajar, aqui embaixo, ó. Academia Inajar, avenida inteira, cheio de lugarzinho para você andar. Tem até uns negócios para você fazer lá um exercício. De graça, inclusive. A única coisa que tem é que você vai respirar o ar que sai dos caminhões, dos ônibus e tal. Mas é coisas básicas isso daí, entendeu? Vai fazer alguma coisa, vai caminhar. Levanta mais cedo, dorme mais cedo, descanse mais. Coma o necessário. Porque tem gente que come demais, né? No final do ano, então, irmãos, Jesus amados,
Eu não vou constranger ninguém aqui, mas aqui no culto da virada foi uma bênção. Quem não veio perdeu. Tinha tanta coisa boa aí, carne, doce, frango, peru, frutas e tal. Tinha até pão com carne. Louca. E eu também não vou falar quem é, mas teve um irmão que só comeu pão com carne louca. 5 pedaços, deu para contar inclusive. Ele gosta de fazer o quê? Cada um com seus problemas, né? Mas tem gente que come tanto, que não tem limites. Pô, você quer viver uma vida mais saudável? Como necessário. Você quer viver uma vida mais saudável? Tome algumas outras atitudes importantes da sua vida melhorar. Eu já falei aqui, repito, todo ano aqui eu começo falando sobre isso. Meu irmão, minha irmã, pense mais nos outros. Para de pensar em você. Você não é o único que tem problemas. Todo mundo tem problemas. Aliás, a Bíblia ensina que tem gente no mundo que tem problemas maiores ainda do que os nossos. A questão aqui é que a gente olha para as nossas vidas e fala: eu vou orar aqui, eu estou com tanto problema, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, meu Deus. Irmãos, vamos orar pelo irmãozinho ali que está no hospital, tá? Deus abençoe o irmão que está no hospital, mas Senhor, eu estou precisando, Deus. Pensa mais nos outros. Dedique um tempo de oração às outras pessoas, às pessoas da sua família. Pastor Marcos falou aqui no final do ano, que tal nesse ano de 2024 a gente ganhar pelo menos uma alma para Jesus? Posso ouvir um amém? Amém. Uma alma. Já pensou ganhar uma alma? 40 anos de crente, pelo menos eu ganhei uma alma para Jesus. Poxa, que bênção. O que falta então? Falta você tomar uma decisão. Pô, como é que eu faço? Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei falar. Bom, tem evangelismo, vem entregar folheto. Tem culto em casas dos irmãos, vai nos cultos das casas, convida as pessoas para ir lá. Ou seja, depende de você. E se você olhar para a Bíblia, meus irmãos, tem um texto aqui que eu quero ler com você. Meu irmão, minha irmã, seja mais consciente. Pensa mais nos outros. Porque Deus pensa em nós todo o tempo. Deus tem nos ajudado, nos capacitado, nos fortalecido, nos curado, nos livrado. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E nós somos filhos de Deus. Vou falar de novo. E nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós somos parecidos com o Pai. De que forma? Nós também temos um coração bom. Quero ler um texto com vocês. É num livro aqui que quase não abre. Filemon. Onde é isso, pastor? Lá no fim da Bíblia. Você abre Apocalipse e vem voltando, você vai achar Filemon. Só tem um capítulo. Glória a Deus. Porventura alguém está sem Bíblia aí do teu lado, se você puder repartir o texto, faça isso. É uma escrita do apóstolo Paulo. Ele escreveu esse texto provavelmente quando ele estava preso. Amém? Achamos aí? Amém ou ai? Amém. Legal. Calma, nós já vamos ler, tá? Não precisa ler antes, só vou dar um spoiler aqui antes. Paulo provavelmente estava preso. Mas Paulo, mesmo na prisão, ele se preocupava com as igrejas que haviam sido abertas, inclusive muitas delas por ele. Quando ele abriu essas igrejas, esses pequenos grupos que foram crescendo, ele foi estabelecendo algumas pessoas para cuidar lá. Por exemplo, Timóteo, em outra ocasião Silas, enfim, outros homens que foram levantados por ele. E Paulo era muito carinhoso. O amor que Jesus expressou, amém? Vocês estão olhando aqui para mim? Não é para ler agora, gente. Será que é difícil de entender? Eu não estou lendo o texto. Calma.
Eu sei que a ansiedade está no coração, mas calma, nós já vamos ler. Ouve a explicação para você entender. Paulo tinha um coração muito amoroso. Paulo amava as pessoas do mesmo jeito que Jesus o amou. Paulo se dedicou às pessoas do mesmo jeito que Jesus deu a vida por nós. E ele se preocupava. Interessante que esse texto relata, é um capítulo só, algo de especial que aconteceu na vida de Filemon, na vida de uma outra pessoa aqui, e também de Paulo. Agora sim, vamos para a Bíblia, Filemon, capítulo 1, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. 2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Por quê? 5. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Versículo 6. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. 7. Olha o que Paulo fala para Filemon: seu amor me tem dado grande alegria e consolação. Por quê? Porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Versículo 8, ele diz assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro, 9, fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo. 10, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ou seja, ele ganhou a vida desse Onésimo enquanto ele estava preso. Versículo 11, ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Versículo 12, mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. 13, gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas, 14, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Versículo 15, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. 16, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. 17, assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. 18, se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. 19, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Versículo 20, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Faz o seguinte, reanime o meu coração em Cristo. 21 e último, escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Só até aí. Por que Paulo mandou essa carta para Filemon? Porque Onésimo, segundo a história, ele era escravo de Filemon, aquelas pessoas escravizadas e tal, e ele se converteu. Após sua conversão, passado um tempo, ele foi embora. Tipo assim, abandonou o trabalho e eu vou embora, eu vou viver a minha vida. E começou a seguir, e segundo alguns historiadores dizem, ele começou inclusive até a servir pregando o Evangelho, a ponto de se aproximar de Paulo, e como Paulo diz, ser útil para ele enquanto ele estava preso.
Aí ele escreve uma carta para Filemão dizendo o seguinte: Filemão, tipo assim, na linguagem de hoje, eu sei que o cara pisou na bola, eu sei que o cara foi embora, mas olha, ele se converteu, ele é útil para mim e eu tenho certeza que ele vai ser útil para você. Olha, recebe-o aí, não mais como um escravo, recebe-o agora como um irmão em Cristo, lavado e remido pelo sangue do Senhor, tá? E ó, se ele ficou devendo alguma coisa, põe na minha conta, eu pago, pode deixar, deixa que eu pago, mas recebe ele bem, ele vai ser útil para você. Meu irmão, quando eu li esse texto, eu fico pensando nos crentes de hoje, e os crentes de hoje, eles só pensam em si, e quando para falar, só fala mal dos outros. Aqui na nossa igreja não, mas nas outras igrejas, Jesus amado, né? Se unem para falar mal, e pipipi, pipipi. Meu irmão, eu fico imaginando Paulo na prisão, ele pega uma caneta e escreve, ou um lápis, alguma coisa da época, escreve: Filemão, olha, eu tenho um amor muito grande por você, eu estou até feliz de saber que Deus está fortalecendo a tua fé, que os irmãos que estão se reunindo na tua casa estão sendo abençoados. Puxa, que alegria, tipo assim, valeu a pena ganhar você para Jesus, porque agora você está evangelizando, tratando, cuidando, reunindo na sua casa pessoas, glória a Deus. Só que tem um negócio, lembra de Onésimo? Pois é, aquele cara escravo e tal, pô, ele está sendo tão útil para mim, e eu sei que ele vai ser útil para você. Então faz o seguinte, como se você estivesse recebendo a mim, recebe ele aí, perdoa ele, tá bom? Ó, e se tiver alguma dívida, põe na minha conta, tipo assim, aquela pessoa que torce por você. Sabe qual é a minha oração nesses últimos anos aqui na igreja? É assim: Senhor, coloca do meu lado pessoas que têm essa visão macro de crescimento, de ganhar vidas, de abençoar pessoas, da gente estar junto, numa só fé, num só amor, num só batismo, num só espírito, sem esse negócio de cargo, de mandar, não, todo mundo junto, trabalhando no mesmo propósito. Tenho pedido isso a Deus, que Deus coloque, e eu tenho pedido para que Deus coloque isso também na tua vida, que Deus nesse ano de 2024 aproxime você, ou você se aproxime de pessoas que te levam para cima, porque para baixo todo mundo quer que você vá. Falar mal de você, todo mundo fala. Eu já até falei aqui, ultimamente eu estou cuidando da minha saúde, porque da minha vida tem um monte de gente cuidando, e falando e tal. Para mim, ó, eu não estou nem aí. O que importa para mim é o que Deus pensa sobre a minha vida, e os pensamentos de Deus, segundo a palavra, são pensamentos bons. Eu entrei em 2024 debaixo da bênção do Senhor, e vou permanecer debaixo da bênção do Senhor enquanto Ele permitir, e vou continuar pregando a palavra, e vou continuar servindo ao Senhor, e vou continuar amando você, ligando para você, mandando mensagem para você, para que Deus desperte o teu coração e você possa reanimar e voltar a viver a fé que um dia abalou o teu coração e mudou a tua vida. Que Deus coloque do teu lado pessoas que te levantem. E esses dias eu vi um pequeno vídeo no Instagram, não sei se tem como os irmãos passarem aí, é 30 segundos, tudo bem? Pode ser? Vamos lá então, é 30 segundos. Que Deus coloque gente assim do teu lado. Amém, obrigado. Aleluia. Que Deus coloque gente assim do teu lado, gente que torça por você, que você chega e fala assim: comprei um carro, glória a Deus, que legal. E não comprei um carro, é? Que ano? 0, nossa, 0? Aqui não tem ninguém assim, estou falando do pessoal de outra igreja, né?
Tipo assim, pô, recebi um aumento de salário. Tem gente que tem até medo de falar, porque fala assim, se eu falar que eu recebi aumento, vão pedir dinheiro emprestado, né? Que Deus coloque do teu lado, do meu lado, gente assim, que torce por você, que luta por você. Se você ler Hebreus capítulo 12 de Hebreus, ele começa assim: nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Se a gente pudesse, ou se isso pudesse acontecer, a ideia do escritor de Hebreus, né, que provavelmente foi Paulo, é o seguinte: todos aqueles irmãos que venceram, que já estão na presença de Deus, se eles pudessem estar reunidos todos no mesmo lugar, como uma arena, assim, eles estariam olhando para a gente e torcendo: continua firme, você perdeu hoje, mas você vai ganhar amanhã, você está doente hoje, mas Deus vai te curar, Deus vai te levantar, eu passei pela prisão, mas não se importe com isso, Deus está contigo, Deus te levanta, Deus te fortalece, não desanime, vão para frente. Gente, precisa de gente assim. Nesse ano de 2024 está todo mundo preocupado: meu Deus, como é que eu vou fazer? Ai, o Brasil, ai, o mundo, ai, irmão, para de ai. Começa a acreditar no Deus que você serve. O nosso Deus está acima de qualquer situação. Que Deus coloque do teu lado gente assim. E para isso acontecer, quando você começa a tomar uma atitude de ajudar os outros, de abençoar os outros, as coisas acontecem. Deus abre portas aonde não tem portas. Deus aproxima pessoas de você quando você começa a pensar nos outros. A gente aqui, eu estava fazendo uma conta aqui, a nossa ajuda para o Átrio, Centro de Recuperação, que todos esses últimos 19 anos nós mandamos recursos para lá, além de comida, para ajudar a pagar o aluguel. A Cotique, as crianças que os irmãos se unem, a igreja ajuda. As cestas básicas, que na pandemia nós estouramos a boca do balão aqui de ajudar pessoas com mantimentos, né? Até hoje tem pessoas que são abençoadas mensalmente com os mantimentos que são trazidos aqui pelos irmãos, né? Pessoas que nós ajudamos financeiramente. A campanha que nós fizemos para o sertão, irmãos, para o sertão, a nossa igreja não chega aos pés em questão de números de pessoas do que a igreja Aquiles, do que a Carisma. São igrejas muito grandes, mas permitiram que a gente participasse, e nós participamos, né? Financeiramente, mandamos caixas de roupa que a gente ganhou do governo, fizemos uma campanha aqui de sabonetes, de creme dental, foram várias caixas que nós compramos, os irmãos trouxeram. Então eu estava pensando sobre isso, poxa, isso me deixou orgulhoso de saber que a gente faz parte de uma igreja que abençoa, que coopera, e Deus ultimamente está fazendo a gente colher tudo que a gente plantou nesses 27 anos, nós estamos colhendo agora. Domingo que vem eu falo o que é. A melhor coisa do mundo, meus irmãos, é ter do seu lado pessoas que te levantam, pessoas que te inspiram. Ah, pastor, mas eu estou precisando mesmo de gente assim. Começa por você. Você é fonte de inspiração para os outros? Você sabe animar os outros? Quando você atende o telefone: alô, tudo bem? Bom dia. Você é daqueles: fala. Outra coisa aqui, já vou começar a encerrar. Atitude que depende exclusivamente de mim e de você, meu irmão. E eu não me conformo, ainda. É inacreditável como existem pessoas que se dizem cristãs e não aprenderam ainda a perdoar e a amar. É inadmissível isso. Um dos textos que Paulo escreveu, Colossenses capítulo 3, 13, ele escreveu assim: suportem-se uns aos outros. E a ideia aqui é dar suporte. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém? Agora eu pergunto para você: você se sente perdoado por Cristo Jesus? Amém. Vou perguntar de novo: você se sente perdoado por Cristo Jesus? Amém. Que legal. É desse jeito que você tem que perdoar os outros. Ah, pastor, mas
Ai, sabe o que é? É que o que fizeram para mim, o senhor não sabe. E repito o que eu falei há pouco, e nem quero saber. É você, a pessoa e Deus. Agora, você quer viver bem? Você quer começar 2024 vivendo uma vida mais saudável? Você quer começar 2024 vivendo um tempo diferente? Poxa, é o que eu mais quero. Então começa a liberar perdão, começa a aprender a amar as pessoas, amar os seus inimigos, porque Jesus falou que amar as pessoas que estão do nosso lado é fácil. O difícil é você amar aquela pessoa que fala mal de você, que critica você, que lá na sua empresa, essa pessoa, ela luta contra você, ela deseja o mal de você. Você contrata uma pessoa para fazer um serviço para você e ela deixa você na mão. Aí você fala assim, miserável, mas Deus vai pôr a mão, vai ver, vai se lascar. Não, o Senhor abençoa, tem misericórdia. Ele não sabe que está fazendo mal para ele mesmo. Ou seja, a gente precisa aprender a perdoar do mesmo jeito que nós recebemos o perdão de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, permita-se perdoar nesse ano de 2024. Viva um novo tempo na tua vida, viva uma vida saudável em nome de Jesus. O perdão pode curar feridas, o perdão pode trazer a paz que só Deus pode conceder para a gente quando a gente aprende a perdoar. Efésios capítulo 4, versículo 32, escrita de Paulo, ele disse: antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se você se sente perdoado em Cristo, aprenda a perdoar do mesmo jeito. É uma atitude que você toma, você decide. E quando você faz isso, você se liberta, você vive melhor, você dorme melhor, você come melhor. Por experiência de várias pessoas que já passaram aqui nessa igreja. E a gente aconselhou, e pregou a palavra. E chegou o momento que essas pessoas liberaram o perdão. Graças a Deus foram libertas. Porque o perdão, a falta de perdão, a ira, a mágoa, causa problemas psicossomáticos no nosso corpo. Lembra que eu falei no começo aqui, Salomão escreveu? Assim como o homem se imagina, assim ele é. Então, imagine-se, eu sou livre em Cristo Jesus. Mas e as coisas que você perdeu, as coisas que aconteceram? Eu sou livre em Cristo Jesus. Mas e as coisas que fizeram contra você? Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu não vou ficar perdendo meu tempo mais com essas coisas. Eu vou tocar a vida para frente. Viva feliz, meu irmão. Hoje é possível você ser feliz. Hoje. Pastor, mas eu estou duro. Dinheiro não traz felicidade. Aí vem os engraçadinhos e falam assim, então me dá tudo que você tem e seja feliz, né? Dinheiro não traz felicidade. Tem várias pessoas bilionárias que estão tirando a própria vida porque não tem razão para viver. Dinheiro não traz felicidade. Infelizmente, muita gente hoje é enganada e iludida por isso. Quem pode te fazer feliz hoje é Jesus Cristo. O pastor Paulo falou aqui no começo, meu irmão, dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. E eu sei que tem gente que... Irmão, irmã, tira essa carranca que você tem na cara. Carranca que o pessoal compra no Nordeste e põe na porta de casa para, né, afastar os maus olhados. Antigamente é muito disso. Mas tem gente que tem uma carranca própria. Você chega para ele, está tudo bem? Tudo bem. Tira isso da cara, sorria mais, seja mais alegre. Você já tem o nome escrito no livro da vida. Seus pecados foram perdoados, aleluia. Ou seja, viva um novo tempo, começou um novo ano, um novo ciclo. Eu vou viver isso. Irmão, abrace mais.
Beije mais, aproveite quando você tem tempo de beijar. Ah, mas eu posso beijar? Pode, inclusive se for tua mulher, se for teu marido, se for os teus parentes. E na igreja? Igreja é ósculo santo. Antigamente essa é escrita, né? Ósculo que é beijo, beijo santo. Como é que é o beijo santo? Eu vou lá e beijo a irmã, né? Tudo bem e tal. Não aquele, ô irmã, tudo bem. Não, não é assim, tá? Tem uns caras que é meio pilantra, né? E umas mulher também que é meio assim, né? Beijo, ósculo santo, beija mesmo, alegre-se. Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez, então nos regozijemos e nos alegremos neste dia, hoje. Saia daqui, vai comer lá seu macarrão com frango, lá o que você for comer, arroz com ovo, mas coma com alegria. Louve a Deus que você tem algo para comer. Tem gente no mundo que agora não teve uma refeição pela manhã e nós já tomamos café de manhã, a maioria de nós. Ou seja, aproveite essa vida, descubra a felicidade de viver. É possível você viver uma vida feliz hoje. Crê nessa palavra? Amém. Vamos ficar em pé então em nome de Jesus. Salmo 34, 8, Davi escreveu assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Quer um pouco mais de felicidade para a tua vida? Meu Deus, desculpa, senhor, acho que eles não entendem. Eu vou ler mais um texto com vocês. Abra aí, por favor, 1 Tessalonicenses. Pega a sua Bíblia e abra aí, vai. Quem sabe que com o texto agora você desperta um pouco. Quem quer viver um ano mais feliz? Amém. Melhorou um pouquinho. 1 Tessalonicenses, pode procurar que tem na Bíblia, capítulo 5. Versículo 14. Também Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele escreveu assim: exortamos vocês, irmãos. 1 Tessalonicenses 5,14. Ok? Achamos aí? Exortamos vocês, irmãos, aqui, advirtam os ociosos, confortem os desanimados. Pastor, como é que eu estou tão desanimado, vou confortar o outro? Vai visitar as pessoas na UTI no hospital. Vai visitar lá perto de Sorocaba, aquele hospital de leprosos. E a situação deles lá. Aí você vai chegar lá desanimado assim, você vai olhar e falar: glória a Deus, eu pelo menos estou andando, tenho o braço, o cara nem parte do braço tem. O que Paulo está falando aqui? Confortem os desanimados, auxiliem os fracos, que para chutar o banquinho tem um monte hoje em dia. Você já está com a corda no pescoço em cima do banquinho, para chutar um banquinho tem um monte, mas alguém que chegue lá e te levante, não vem, não faça isso. Sejam pacientes com todos. Versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. 16. Alegrem-se sempre. 17. Orem continuamente. 18. Deem graças em todas as circunstâncias. Por quê? Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 19. Não apaguem o espírito. 20. Não tratem com desprezo as profecias, mas 21. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 22. Afastem-se de toda forma do mal. 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 24. E último, aquele que os chama é fiel e fará isso. Ou seja,
Meu irmão, descubra, se você não descobriu hoje, a felicidade de viver. Assim como você imagina, você é. Esse texto, se você estudar, você vai chegar a algumas conclusões que eu cheguei ao longo da minha vida. Porque eu também lá atrás, muitos anos atrás, eu me imaginava assim, pô, acho que eu nunca vou conseguir. Eu acho que... Aí eu parei com esse negócio de achar e comecei a orar. Comecei a buscar a Deus. Comecei a me aproximar do Senhor. E Ele foi revelando a sua palavra, foi mostrando, foi capacitando. Eu ainda estou numa fase de aprendizado, claro. Mas eu melhorei muito depois que eu comecei a ler mais a Bíblia e orar e falar com o Senhor. Depois que eu comecei a me preocupar mais com os outros do que comigo mesmo. Eu dobro meus joelhos para orar, Deus sabe disso, vou falar isso para a glória dele. Eu dobro meus joelhos para orar, sei lá, o tempo que eu oro, 5 minutos se for para mim e para minha família. O resto é pela igreja, pelas pessoas e tal. Quanto mais eu oro pelas pessoas, mais Deus abençoa a minha vida. Quanto mais eu abençoo pessoas, até financeiramente, mais Deus abençoa a minha vida financeiramente. Isso é bíblico, não é o Diego que descobriu, isso é bíblico. Deus chamou eu e você para ser uma bênção. Então comece o ano, se você não começou, comece a partir de hoje, dia 7. Olha que data maravilhosa, é o número da perfeição, dizem, né? 7. 7. Dia 7. Descubra hoje a alegria, a felicidade de viver. A vida é um dom de Deus. Eu quero te encorajar a fechar os olhos e começar a se imaginar assim. Como você quer estar daqui 1 ano? Como você quer estar daqui 2 anos? Primeira coisa que a maioria vai pensar, Senhor, sem dívida. Amém? Feche os teus olhos e imagine-se. Assim como o homem se imagina, assim ele é. E comece a pedir ao Senhor estratégias agora nessa oração, de como você vai se libertar, por exemplo, dessa crise financeira. Como você vai ser curado dessa enfermidade. Como é que você vai melhorar o teu jeito? Você se sente gordo? Se você se sente magro? Se você não se sente bem? Se você está ansioso, ansiosa, depressivo, depressiva? Chegou a hora de você começar a se imaginar assim. Espera um pouquinho. Eu tenho um Deus tremendo, maravilhoso, que luta por mim, que está comigo todo o tempo. Não, eu não vou viver mais assim, não. Eu vou ser uma bênção na vida das pessoas, inclusive da minha família. Eu vou me firmar na presença do Senhor. Eu vou buscar a face dEle. Eu vou voltar, como diz o livro de Apocalipse, a uma daquelas igrejas da Ásia. Eu vou voltar ao primeiro amor. Eu vou praticar aquilo que Deus quer, que eu fui chamado por Deus para fazer isso. Eu quero ser uma bênção. Eu quero descobrir a verdadeira felicidade de viver. Eu quero viver a vida intensamente, dia após dia. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, por isso que eu quero viver hoje o melhor que Deus tem a proporcionar para mim. Ou seja, depende de você. Eu quero te encorajar agora a você esquecer o que passou. Já era, passou, não tem como voltar lá. É viver um novo tempo, um novo ano a partir de hoje. E Deus te capacite, que o Espírito Santo agora revele ao teu coração, que Ele te fortaleça, que Ele te encha com a sua doce presença. Se você quer, fale com Deus, é você e Deus agora. Começa a se imaginar, começa a orar, começa a declarar, começa a verbalizar em nome de Jesus.